Olá, família! Mais uma vez eu e você, com o objetivo de buscarmos aquilo que Deus tem para nos elucidar, para explicar para nós como nós devemos viver e conduzir o nosso lar e a nossa casa, à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus. Nós estamos falando sobre um casal, especificamente, estamos falando sobre Raquel e sobre Jacó, sobre essa família. Hoje nós vamos falar sobre dores herdadas, vamos falar sobre a morte de Raquel. Bom, você sabe que Jacó amava muito Raquel, que era sua esposa, E ela queria muito ter filhos. Todo sonho da mulher, engravidar, ter filhos, o sonho, O problema é que quando algumas têm filhos, elas colocam nos altares, Elas idolatram os seus filhos e aí se torna um ídolo, Isso é ruim, prejudicial, isso não pode, não deve, porque o Senhor Jesus disse: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O nosso tesouro deve ser o reino de Deus. Bom, ela engravida do segundo filho, quando ela tem José, ela coloca o nome de José porque diz: o Senhor acrescenta. Esse é o nome de José. E ela engravida do seu segundo filho, que no caso foi Benjamim. E ela teve dores no parto, muita dor, a dificuldade da época, em fazer os partos, naturais e tudo, as complicações. E ela teve complicação no parto. E na hora da complicação no parto, ela, com muita dor, ela coloca o nome no menino, chamado Benoni. Então vamos ver o texto? Gênesis 35, versículo de número 16, diz assim, olha: e partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho você vai ter. Aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque ela morreu, ela chamou o seu nome Benoni, que significa filho da minha dor, filho da minha tribulação. Por que eu quero colocar o tema dessa devocional, desse Olá Família, como dores herdadas? Eu quero falar sobre aquilo que nós vivenciamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa muito sincera. É impossível, eu vou dizer de novo, é impossível você, naturalmente, humanamente falando, tendo tido uma vida com seus pais, com traumas, dores, violências e algum tipo de privação, e você não passar isso adiante. É impossível. Humanamente falando, é impossível. Por quê? Porque é a estrutura, porque é a formação sua. É impossível. Somente a ação do Espírito Santo na cura, no sarar da ferida, é que vai impedir, essa visitação póstuma, essa visitação posterior. Então, por exemplo, pessoas que sofreram violências físicas, emocionais, elas vão ter tendência para serem pessoas facilmente iradas. Elas vão irar-se facilmente, vão ter rompantes, Vão ter rompantes com respeito aos seus filhos, a sua família, ao seu cônjuge, Pessoas que foram sobrecarregadas, muito cobradas, exigiram demais, dedicação demais, os pais exigiram dedicação demais, perfeição demais. Elas vão levar isso para diante, vão fazer a mesma coisa. A única pessoa que impede com que os pais façam isso com os filhos é o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que traz a cura específica, necessária, para que isso não venha acarretar uma duplicidade de situação. Então, pessoas abandonadas são tendenciosas a abandonar, pessoas oprimidas são tendenciosas a oprimir e assim por diante. Agora, ela teve dor e ela chama filho da minha dor, filho da minha tribulação. Ou seja, o menino estava herdando o nome da dor da mãe. É justo isso? É justo nós herdarmos as dores dos nossos pais? Sendo que a palavra do Senhor diz em Ezequiel que os filhos não herdariam os pecados dos pais. Isso nós precisamos entender.
Às vezes você é instintivamente, é inconsciente. Quando você vê, você está fazendo de novo. Quando você vê, você está fazendo de novo. O Espírito Santo é a única pessoa que pode te ajudar a mudar essa situação, a transformar essa situação. Nós precisamos entender que no relacionamento, você às vezes viu o relacionamento lá do seu pai e da sua mãe, aquele casamento frio, aquele casamento doentio, aquele casamento cheio de separações, cheio de divisões, cheio de ignorância. E às vezes você casou-se com tantos sonhos, tantos planos, tantos projetos, e olha lá você, fazendo a mesma coisa, agindo da mesma maneira que a sua mãe fez, que o seu pai fez. Por quê? Porque nós somos tendenciosos, fomos criados e temos também um inimigo chamado Satanás que gosta muito de repetição. Criar, ele não cria nada, porque não sabe criar nada. Satanás não pode criar nada, ele só usa repetição. Ele vai usar o quê? Vai usar o seu histórico, vai usar o contexto que você viveu, vai usar as oportunidades atuais para fazer o quê? Para trazer o quê? Repetição. Para fazer com que os seus filhos sofram o que você sofreu. Para fazer com que o seu cônjuge sofra aquilo que seus pais sofreram, de alguma maneira, de um lado ou de outro. O que fazer, você diz, pastora, para cessar essa repetição? Em primeiro lugar, você tem que reconhecer que esse movimento existe dentro de você. Que essa ira, essa fúria existe dentro de você. Essa coisa que te domina, que é maior que a sua consciência, é maior que a sua força, existe dentro de você. A partir do momento do reconhecimento, essa é uma obra do Espírito Santo, de convencimento. E aí você vai para o arrependimento. Pensando e entendendo que as pessoas que você ama, elas não podem sofrer aquilo que você sofreu. E que nós não podemos ser transmissores de doenças. Nós não podemos transmitir dores. Nós temos que ser pessoas que semeamos bênçãos, semeamos alegrias, semeamos amor. Entende? É isso que nós temos que entender e compreendermos. E em terceiro lugar, você tem o Espírito Santo para ajudar você. Sua oração, sua consagração, sua petição, seu arrependimento, todo deslize, todo momento que você deslizar, todo momento que você errar, todo momento que você perder a paciência. Você respira, você se recompõe, você diz: Senhor, me ajude, Senhor, eu preciso mudar, Senhor, eu preciso alterar essa situação, eu preciso mudar essa situação, preciso pensar melhor. Só que ali havia o pai. E esses dias eu preguei na igreja uma coisa muito interessante. O pai, Jacó, ele havia vivido na história dele algo que ele não tinha plantado, vamos dizer assim, né? Ele recebe o nome de Jacó, usurpador, aquele que pega no calcanhar do irmão, por causa de um ato que aconteceu. Ele foi marcado por esse nome, ele não queria que o filho dele fosse marcado por esse nome. Então você olha de um lado Raquel colocando herdade sobre o filho de dor, por outro lado você vê Jacó impedindo isso de acontecer. Então que sejamos nós aqueles que impedimos que os nossos filhos levem de herança as nossas dores. Tá, você teve um tempo difícil, um momento difícil, uma vida difícil, por que você quer que seus filhos vivam também as dificuldades, as privações? Não façamos isso. Vamos ensinar a verdade, vamos mostrar o custo, vamos sim, mas não vamos privá-los de privilégios que Deus nos abençoou para que tivéssemos, para que possamos oferecer a cada um deles. Aí a Bíblia diz assim, olha, na parte B do versículo de número 18, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. O que significa Benjamim? Filho da minha força, filho da minha mão direita. Que seus filhos sejam filhos da sua mão direita, ou seja, que eles herdam de você apenas o lado bom, apenas as coisas boas. Que quando você conte para ele as trajetórias difíceis que você viveu, você também conte o quanto Deus foi presente, o quanto Deus foi misericordioso, o quanto Deus te ajudou. E não, sabe, com fúria, com ressentimento, com tristeza. Mas quando você contar das privações que você passou, mostre para eles, fala: filhos, nós passamos por essa privação, eu e seu pai, ou então eu passei na adolescência, na juventude, mas eu vi a mão de Deus. Mesmo eu sem conhecer o Senhor, Deus me socorreu, Deus foi por mim. Então a importância, como Deus disse a Moisés, de nós passarmos para os nossos filhos a nossa herança emocional de uma forma agradável, mostrando para eles que a vida, sim, tem momentos difíceis,
difíceis, mas pode ser enfrentada, pode ser vencida, que seus filhos olhem para você e possa haver ânimo, destreza, habilidade. Agora, se eles olharem para você e ver pais que apenas reclamam, murmuram, hoje está cansado, amanhã está irritado, no outro dia está nervoso, no outro dia está chateado, no outro dia está irado. Quando é que eles vão olhar para você e dizer assim, bom, hoje meu pai está contente, hoje minha mãe está feliz, eles estão cantando, eles estão celebrando a vida. Mostrar para os seus filhos que Deus funciona, que o Evangelho funciona. Amém? Você vai ficar com essa lição? Você vai entender que você não pode ser uma Raquel, você não pode dar de herança aos seus filhos a sua dor. Você tem que ser como um Jacó, aquele que viveu um dia, que sabe o que é na pele, não quer para os seus filhos. Oremos, Pai, em nome de Jesus, neste dia eu quero te pedir arrependimento para o coração do teu povo. Aqueles que estão passando heranças de dores, de ressentimentos, de violência, de ignorância, de dureza para os seus filhos. Aqueles que estão passando para os seus filhos, Deus, memórias ruins, mesmo eles não tendo vivido, eles fazem uma forma da vida, uma vida ruim, uma vida difícil, uma vida terrível. Não tem esperança porque não vê esperança nos pais. Não tem alegria porque não vê alegria nos pais. Eu te peço que nós possamos gerar benjamins, filhos da nossa mão direita, da nossa alegria, da nossa força, da nossa destreza, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo Olá, Família.